Vou fazer. Boa noite, meus amigos. Deixa eu virar minha câmera aqui que eu estou começando mais uma série de entrevistas do NR 24 Horas. Opa, parece que tá vindo um retorno aqui. Deixa eu aumentar, gente. Boa noite a todos. Maurício do céu. Primeira live que eu já começo com o chat explodindo de mensagens. Eu Que até bom, né? perdi o meu começo aqui. A hora que eu abri aqui, eu olhei e falei, meu Deus do céu, tem muita mensagem. Mas vou tentar me recompor e começar de novo. Boa Vamos noite, lá. galera do NR 24 Horas. E vamos lá para a última live da semana. E nosso convidado... Hoje, para mim, é um convidado muito especial. Por quê? Talvez o senhor não saiba, mas eu moro em Socorro. Eita! Outra Então, coisa boa. a gente vai bater um papo referente à cidade que eu estou morando. Então aqui, ó, o olho vai estar muito mais afiado. E vou apresentar para vocês, acho que quem na cidade não conhece, né? Maurício de Oliveira, pré-candidato a prefeito de Socorro. Manda uma boa noite pro povo aí, Maurício. Boa noite, obrigado, Vinícius. É um prazer poder fazer essa live com o NR 24 Horas, nosso noticiário regional. E estou aqui à disposição dos ouvintes, de você, para a gente poder falar um pouco do Socorro, falar um pouco da gente e, principalmente, poder elucidar algumas dúvidas que alguém possa ter. Então, estamos aqui para conversar bastante. Galera, um detalhe, quem já está acostumado com a live há mais tempo, eu sempre peço para dar uma olhadinha se está com atraso o som, se está com atraso a voz, se o som está chegando legal e mandar aquela diquinha aí no chat. É só comentar, ó, tá chegando legal, a imagem tá legal, como que tá chegando para vocês. Tá? Isso é muito importante, que afinal a transmissão é para eles, né? Exatamente. Vamos lá, Maurício, primeira rodada nossa aqui vai ser dos boa noites, que senão, vou explicar como que funciona. Aqui é chat aberto, interação com o público, bate-papo, conversa, a gente fala sobre tudo. O senhor tem alguma restrição sobre alguma coisa e não pode falar? Nenhuma restrição. Eu acho que, acima de tudo, o homem público tem que estar aberto, ele tem que aceitar as críticas. As críticas são bem-vindas, principalmente para candidatos, para políticos, né? Vamos chamar assim. Os políticos tradicionais podem fazer mal. Para mim, não vai fazer mal nenhum, não tenho nenhuma restrição. Quiserem perguntar no pessoal, na vida particular, das minhas empresas, dos meus negócios, aquilo que eu imagino, aquilo que eu penso, minhas opções, eu estou 100% aberto. Então é disso que a gente gosta aqui no NR. Não sei se o senhor sabe, o sistema de notícias do Notícias Regionais, eu comecei um pouco mais intensivo agora aqui em Socorro. O ponto forte nosso sempre foi Amparo, e agora morando aqui, e a gente preza demais exatamente pela precisão, transparência e fatos, documentos. Eu sou fanático por documento, tanto de ocorrência quanto de processos, informação aberta. Então, tudo que a gente conversa realmente tem que ter uma transparência máxima. E eu vou contar um segredo para o senhor, Maurício. Vamos lá. Até para começar. Lá em Amparo eu tenho um amigo que toda live eu tenho que falar. Esse amigo ele tem medo de vir aqui no NR 24 Horas. Tem medo, não sei por quê. Eu acho bobeira. Não sei se é porque meu microfone é meio simples. Eu não sei se a estrutura não condiz a realeza desse paladino, mas ele não gosta. Mas tranquilo, vamos deixar. Foi só o único comentário. Eu não vou mais falar deste meu amigo. Vamos pro chat rapidinho, só dar uma boa noite, galera. Vamos compartilhando, vamos estar mandando para todos os amigos, familiares, as pessoas de Socorro. Por quê? A oportunidade dessa conversa é uma oportunidade única, uma conversa aberta. Então, tem aquele parente que não sei, que ouviu um blá blá blá, um mimimi, alguma coisa, põe ele aqui na live. E a gente vai conversar sobre isso abertamente. Então, é uma oportunidade não única, que tem muita gente que trabalha realmente com entrevista séria, para
expor com transparência a realidade e ao vivo. Que horas são aí, Maurício? Você tem um relógio fácil aí? Aqui são 7h30, 7h26 precisamente. Oh, então eu acho que é esse o horário mesmo. Outro detalhe importante é o chat. Então vamos lá. Márcia Rodrigues, Tafner, boa noite. Sheila Oliveira, se o senhor quiser parar, até falar alguém, opa, esse eu conheço, eu quero mandar um abraço também. O senhor só falar aí que eu já paro. Sheila Oliveira, boa noite. Na expectativa aqui, Maurício Filho. Esse é parente, Maurício? Meu filho. Eita, então tá no nome, né? Maurício Tá no Filho. nome. Silvana Souza, boa noite. Alessandra Montanheiro, Celso Corizoli, bora renovar. Eita, bora renovar então. Natália Oliver, Misley Cristina, boa noite. Fernanda Ribeiro. Quanto nome? Ô, louco. É muita gente. Eu tô acostumado a ser mais levinho. O homem já chegou chegando na live. O que aconteceu, Maurício? Explica para mim. Olha, deve ser porque é o sentido de renovação que a cidade de Socorro espera. Na verdade, eu sou apenas um instrumento do comparecimento dessas pessoas na live, né? Na verdade, a população de Socorro, ela espera, tem um sentido realmente de renovação. Eu acho que até a democracia do nosso país pede isso, né? O poder nas mãos sempre das mesmas pessoas pode trazer prejuízos inimensuráveis à população. Então, como você gosta das coisas muito transparentes que você falou, é o seguinte: minha ficha é limpa, minha declaração de imposto de renda está à sua disposição, Opa. meu sigilo bancário está à disposição de quem bem entender e quiser. Eu não tenho nada na minha vida para esconder. Olha, me Tá bom? arrepiou ouvir. Você falou no começo que você gosta sim. Então, estou respondendo para você com toda delicadeza possível. Eu acho que isso não passa de uma obrigação. Isso não é virtude de ninguém, A né? pessoa pública, Como né? eu sou um candidato ficha limpa, sou um candidato que tenho uma história de vida, eu coloco à sua disposição. Você que está aqui na nossa cidade, na nossa região, exigindo essa clareza das pessoas, tanto a minha ficha como o meu imposto de renda eu coloco nas suas mãos no momento que você solicitar. Olha, é estranho o político falar isso, mas a gente vai em cima. Ó, o senhor falou aqui uma coisa, Luiz Guilherme G. Mello falou: socorro, pede socorro. Por que será isso daí? Não entendi. Aí o pessoal tá falando que tá perfeito, o áudio, o vídeo ok. Por favor, mude socorro, já tá um caos. Oxe, o pessoal tá bravo no chat, não é com você. E não é com você. O que acontece? Bom, eu acho que eu não vou conseguir zerar esse chat tão rápido, que a galera tá animada, mais de 100 pessoas já estourando e compartilhando. E a gente tem que começar a conversar. E um assunto, Maurício, que me preocupa muito é a questão. Não é só que me preocupa, é que eu vivo. O NR 24 Horas ele é um portal que nasceu fazendo cobertura de ocorrências. Então, digamos que o principal pilar hoje nosso é a questão da segurança pública. E um dos pontos, a gente vai entrar depois mais a fundo com a questão da segurança pública, mas o que eu mais me preocupo, eu, Vinícius Eugênio, e eu, jornalista responsável pelo NR, é as pessoas que fazem a segurança pública. Os GCMs, o pessoal da Polícia Militar, que aí, no caso, compete ao Estado, mas o Corpo de Bombeiro. E eu quero saber do senhor qual que é a visão atualmente de socorro quanto a essas questões, em especial a GCM. Eu sei que a gente está em período pré-eleitoral, a gente não pode ainda entrar em proposta, mas eu quero que o senhor fale da sua visão sobre isso. Olha, a minha visão é que o policiamento de uma cidade, ele tem vários pilares de sustentação, sim? Quando nós falamos da GCM, nós estamos falando de uma guarda criada pelo município, mantida pelo município, treinada pelo município, capacitada pelo município, gerenciada pelo município e, acima de tudo, nós também temos que analisar quais são os meios, as ferramentas
que são dadas à Guarda Civil Municipal de Socorro para que ela possa atuar, né, como a verdadeira protetora do município, dos locais públicos e da ordem da cidade. Por outro lado, nós temos aqui na cidade de Socorro a Polícia Militar, né, que é uma polícia do Estado. Temos aqui a Polícia Civil, né, e que hoje já compromete a estrutura de segurança pública do município. A Delegacia de Socorro é uma delegacia de segunda classe. E uma delegacia de segunda classe, ela exatamente foi criada, foi elevada à segunda classe para que Socorro tenha um delegado de polícia para trabalhar os inquéritos, para trabalhar as investigações, e um delegado de polícia para o trânsito. Isso não acontece no município de Socorro. Nós não temos um delegado fixo aqui. Compromete todo o sistema de segurança pública. Então, na verdade, o que falta é o poder público municipal exigir das autoridades estaduais que cumpra, né, com o regulamento da Polícia Civil, que uma delegacia de segunda classe deve ter a sua dotação suficiente para cuidar do município. Referente à Guarda Civil Municipal, a Guarda ela está subordinada de uma maneira muito clara ao chefe do Executivo, né? Faz parte da Secretaria da Segurança Pública, está subordinada ao chefe do Executivo. Cabe ao chefe do Executivo treinar, cabe ao chefe do Executivo capacitar essa guarda, dar ferramentas de sustentabilidade para que o projeto de segurança do município seja feito em todos os cantos da nossa cidade. E aqui vai uma crítica muito pesada, né? Por que Socorro não tem um sistema de monitoramento? Nós estamos no ano de 2024. Não é possível usar um modelo de gestão antigo, ultrapassado, um modelo de gestão que não propicia as ferramentas adequadas para a Guarda Municipal. Por que eu digo isso? A partir do momento que você não tem um sistema de monitoramento, você também compromete a Polícia Civil. Você atrapalha a Polícia Civil na investigação. Se você tem um crime na cidade e nada está monitorado, você não cria provas. Estamos cansados de ver nos meios de comunicação a Polícia Civil utilizando das câmeras de segurança para poder fazer provas, para poder identificar pessoas e, acima de tudo, uma cidade que é considerada o portal de entrada do Circuito das Águas, o portão de entrada do Circuito das Águas. Nós temos aqui no município de Socorro 2 portais nas entradas da cidade. Temos várias vias de acesso. Fazemos divisa com 10 municípios, sendo eles alguns municípios de Minas Gerais e alguns municípios do estado de São Paulo. Não existe nenhuma fiscalização, nenhum monitoramento. Sabemos que as câmeras de inteligência hoje identificam um carro que foi roubado, que é vítima de furto, um carro que pode trazer perigo à cidade. Nada é monitorado. Como que você vai exigir da Polícia Civil, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, numa cidade que o terreno para trabalhar a segurança pública não é o terreno correto? Não existe a tecnologia, não existe a inovação, não existe um modelo de gestão, de desenvolvimento e, acima de tudo, de planejamento. Nós não podemos ter uma polícia atuando sem que ela tenha um respaldo. E, principalmente, a população também. Nós estamos vendo, né, para coibir a violência dos policiais, o governo do estado de São Paulo usando câmeras nos seus uniformes. Aqui em Socorro não tem câmera para monitorar a rua da cidade. Os pontos de conflito estão à disposição da bandidagem. Aqui em Socorro se rouba caminhão de gado na zona rural. Como que um caminhão de gado entra no município, sai do município sem ser detectado? Ou seja, temos guarda municipal, temos polícia civil, temos polícia militar e não damos condições para essas pessoas trabalharem. Perfeito. E só um detalhe, eu faço o acompanhamento da região inteira, das cidades para o lado de São Paulo, acredito que todas estão com câmeras. Inclusive, existe 2 projetos que eu conheço muito bem, que é o Muralha e o Sistema Detecta, também do governo do estado. E não sei se é falta de vontade política ou falta de planejamento, mas realmente eu não conheço nenhuma das outras cidades que não tenham esse sistema implantado.
Não sei se o senhor conhece o Detecta do governo do estado. Sim, claro que sim. O governador É, Tarcísio tem dado uma ênfase toda especial. Acabamos de ter na cidade de Águas de Lindóia a presença do secretário Afif Domingos, sim, falando do comprometimento dos municípios, do perigo que os municípios estão tendo da infiltração do crime organizado na política e na administração das cidades. Foi um tema defendido é, num congresso na cidade de Águas de Lindóia, que participou todas as associações comerciais, e o secretário Afif Domingos deixou de forma muito clara a participação hoje do crime organizado na política, a participação do crime organizado nas gestões públicas tem sido uma constante. Nós estamos vendo aí na televisão denúncias de cartéis sendo formados e, na verdade, nós precisamos inovar. Nós não podemos modelar uma cidade, pensar no futuro de uma cidade, pensar na criação de empregos, pensar em investidores para o município, sendo que uma cidade não oferece o mínimo na área da segurança pública. Por quê? O mais caro é a câmara de monitoramento? Não. O mais caro é você ter uma estrutura que Socorro já tem. Uma estrutura que foi criada há anos, eu acabo de repetir para você, foi no ano de 1991 que o governo do estado reconheceu que a delegacia de Socorro deveria ser de segunda classe e não mais de quinta classe. Por sim. quê? Porque é o portão de entrada do Circuito das Águas, recebe uma população flutuante, recebe o turista, e o que nós ganhamos em troca disso? Ganhamos que estamos provando que a administração pública não tem credibilidade perante o governo do Estado, Sim, porque não dota a delegacia daquilo que é uma obrigação do Estado. Ter sim. 2 delegados de polícia na cidade, um para o trânsito e um para atender a população de Socorro. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, aqui no final de semana fecha a delegacia da cidade. Sim, sim, fato. Eu sei disso porque eu preciso ter contato constante. Em final de semana tenho que ir para a Serra Negra quando eu preciso de alguma ocorrência. Perfeito. Então, eu acho que o que eu estou falando aqui Tem muito não é sentido. coisa da minha cabeça. É uma Não. realidade que a população está vendo, né? Estamos aí há muitos e muitos anos esperando uma mudança nesse sentido e não acontece. Então, E não acontece. realmente, eu acho que alguma coisa precisa ser mudada e principalmente renovada, né? Sim, sem dúvida. Detalhe também, a localização estratégica. O fato de Socorro estar próximo e fazendo divisa com quantas? Três cidades de Minas Gerais? Não, nós fazemos divisa com Monte Sião, com Então, Bueno Brandão, com Munhoz e Toledo. São 4 municípios de Minas Gerais e 6 municípios do estado de São Paulo. Águas de Lindóia, Lindóia, Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Pinhalzinho e Pedra Bela. então, estrategicamente é vital realmente ter a polícia investigativa, que a polícia civil, a principal função dela é elucidar crimes. Então, eu acho Exatamente. Se você tem uma câmera de monitoramento na divisa com Socorro e Monte Alegre, a partir do momento que um veículo entra na cidade de Socorro, se essa câmera é inteligente, você faz a interligação com o Detran, utiliza da Polícia Civil, sim, aí entra o governador na parada, aí entra o projeto Detecta que você falou, e imediatamente esse veículo vai ser apontado que é furto de roubo. Esse sim, veículo vai ser apontado que ele não está em condições para transitar no município de Socorro. Agora, eu garanto para você, se você aqui no município de Socorro, você fizer alguma coisa na zona rural referente ao meio ambiente, automaticamente é detectado. Por quê? Porque existe o monitoramento. sim, sim. Ô Maurício, vamos lá. Uma aula agora, realmente. Fiquei sabendo bastante informação que eu não tinha. E eu quero aproveitar o ensejo, já que a gente está flertando entre a questão do governo do Estado com ações municipais, que a segurança pública ela acaba sendo bipartite, né? A relação do senhor com o governo do Estado, principalmente com o governador Tarcísio, que é o governador em exercício, como que é? Olha, eu posso dizer para você que o governador, ele governa para as cidades e para os prefeitos. O governador Tarcísio foi eleito pelos republicanos. Sim. Hoje nós temos 50 prefeitos do republicanos no estado de São Paulo. Nós temos quase 400 prefeitos do PSD. O Uhum. PSD foi o partido que mais cresceu no estado de São Paulo
Então, eu posso quase que afirmar para você que o governador Tarcísio, na sua maioria, governa para o PSD, né? A gente não viu, assim, uma onda de prefeitos vindo para outro partido que não seja o PSD. Sim, O vice-governador do estado é do PSD. O ex-prefeito de São José dos Campos, o Ramute. O sim, secretário de governo e de relações institucionais do governo Tarcísio e o seu grande articulador político é considerado o seu braço direito, o qual o governador Tarcísio cansa de tecer elogios, é o Gilberto Kassab. O sim. secretário de saúde do governador Tarcísio é do PSD. O secretário de habitação do estado de São Paulo, do governador Tarcísio, é do PSD. O secretário da Cultura é do PSD. Eu sou pré-candidato pelo PSD. Então, eu acredito que eu respondi para você qual é a minha relação com o governo do estado. Não, e vou além, eu acredito que o Tarcísio faça um governo técnico. Então, pela coerência, hoje ele está cercado com bastante gente do seu grupo do PSD. Então, tecnicamente, está bem armado também, né? É bem interessante. Eu também não sabia. Metade dessas informações eu não sabia. Sabia do Todos nós sabemos que o Brasil vive uma democracia e que o governo necessita do apoio da Assembleia Legislativa para aprovar seu projeto, seus passado. orçamentos. Você veja bem as parcerias público-privadas que o Tarcísio tem feito. Eu ainda Sim, estive há 15 dias na cidade de Campina, a convite do governador Tarcísio, participando, fiquei aí ao lado do Dário Saad, que é o meu amigo pessoal. Eu morei com ele quando fui estudante, ele se formou junto com meu irmão. Eu tive a oportunidade de conversar com o governador Tarcísio e dar os parabéns a ele, que ele usou o lançamento em Campinas de uma coisa muito importante, colocando São Paulo nos trilhos. Falei, sim. Tarcísio, eu também pretendo colocar Socorro nos trilhos. Só que aqui o trilho vai mais além, pelo que eu estou começando a entender. Ô Maurício, vou dar uma passadinha rápida no chat. Eu até dei uma olhada aqui. Teve gente, fala menos, deixa o Maurício falar. Oh, o programa Não, é tá meu. bom, bate-papo tá bom. A gente tem que conversar. Esse é o objetivo. Tô brincando. Eu perdi. Eu até ia ler quem foi que fez o comentário. Mas isso tem um motivo estratégico. É para vocês estarem compartilhando. Esse momento que eu tô falando é para compartilhar, né? Vamos passar rapidinho que eu tenho mais uma dúvida sobre saúde pública. Sheila Faria Feres renova Socorro. Maurício, cadê os haters? Cadê o pessoal contra? Para Ó, xingar? Eu quero polêmica. Cadê? Não pessoal vão está à falar me vontade, o xingando pessoal aqui está que à eu vontade. li. Já falei para você, dei total liberdade. Pode perguntar o que quiser de mim. Pode Eu perguntar não se eu tô tenho vendo processo, se eu não tenho, nada. se eu sou ficha limpa, se eu não sou, se eu já fui prefeito, se eu não sou, se eu tenho Não. experiência polícia. Pode perguntar o que quiser, eu estou à disposição, não existe nenhuma restrição e fico feliz quando as pessoas me criticam, porque o homem público precisa tirar da crítica, da sua essência, a vontade da população. Às vezes, uma crítica, quando o político não sabe receber uma crítica, quando ele se esbraveja, quando ele se preocupa, é porque é uma pessoa que está assim muito segura de si, mas ao mesmo tempo mostra o lado covarde, né? Que é o lado de responder, de agredir, entendeu? De intimar pessoas, de amedrontar pessoas. Graças a Deus eu ando nos quatro cantos da minha cidade, uma cidade que eu cresci, uma cidade que eu tive aqui o meu pai a todo tempo do meu lado, que me deixa muita saudade, que faleceu com 49 anos do Dr. Otávio, e sem dúvida sempre foi o esteio da nossa família. Eu aprendi muito com ele. Filho, no dia que você não puder entrar em cabeça erguida em algum lugar, muda de cidade. Sim. Então, o que eu quero dizer para você, que Socorro, das minhas indas e vindas, da minha saída para estudar, de voltar para Socorro, das vezes que eu saí daqui para trabalhar, eu sempre digo, eu gostaria que as pessoas não precisassem sair de Socorro, mas infelizmente não é esse o nosso quadro. Isso um dia Sim. precisa ser mudado. Sim.
Ô Maurício, vamos lá. Vamos entrar agora na parte de críticas. Eu pesquisei antes de começar a adentrar na questão política de cada cidade. Como, isso aí o senhor sabe, qualquer pessoa que mexe com o meio de informação, ele vai fazer uma pesquisa a fundo. Ele começa a pesquisar sobre as pessoas, quem são os pré-candidatos, como que está a situação jurídica, tudo bonitinho. E por incrível que pareça, o pessoal do chat acredito que vai me xingar, mas eu vou achar a única crítica a priori que eu achei do senhor, que é sobre o tal mexicano. O que é isso? O que significa essa. Eu, particularmente, até eu tive uma live recente lá em Amparo, tinha um pessoal que colocou apelido em outro candidato. Eu até comentei, eu acho muito bobo, certo? Mas eu estou aqui para perguntar e eu quero saber do senhor. O que é isso? O que significa? O que a oposição fica atacando o senhor sobre isso? Olha, como eu digo a você, eu aceito críticas. Eu não sinto nenhuma dor, eu não sinto nenhum constrangimento, eu não sinto nada que possa me abalar quando alguém me chamar de mexicano. E vou te explicar para você por quê. Sim. Eu nasci praticamente na cidade de Socorro, vivi aqui toda a minha infância, fui criado aqui, mudei para a cidade de Campinas. Lá eu fiz o colegial, regressei para Socorro com o falecimento do meu pai. Naquele momento eu retornei a Socorro para fazer companhia à minha mãe e meus irmãos continuarem estudando. Eu sou formado na cidade de Bragança Paulista, eu fiz o curso de Direito e ingressei na política com 19 anos de idade. Com 19 anos de idade, eu fui eleito vereador mais novo da história do município de Socorro. E eu já enfrentei, naquela época, esse tipo de, vamos dizer assim, lacração. O que esse moleque está fazendo na política? E nesse período que eu exerci o cargo de vereador, eu fui secretário de Esporte, Cultura e Turismo, trabalhei nesses 3 departamentos na prefeitura durante 6 anos e nunca recebi um salário. Eu nunca fui funcionário da prefeitura de Socorro. Posteriormente, eu fui eleito presidente da Câmara Municipal. Fui o vereador mais novo da Câmara Municipal de Socorro. Com 25 anos de idade, eu fui eleito prefeito, sendo até hoje o prefeito mais novo do município de Socorro. E eu acredito que eu fiz um mandato bom, razoável, né? Há 32 anos atrás foi meu último ano de mandato, né? E disputei eleições em Socorro, e todas as vezes que eu disputei eleição aqui, eu fui bem votado. Eu considero bem votado, porque a gente sabe quanto é covarde o sistema político brasileiro. Sim. A gente sabe o que os políticos fazem com uma máquina pública. A transformam em cabos eleitorais. Os políticos brasileiros sabem muito bem usar o dinheiro público para fazer política, nomeando apadrinhados, nomeando cabos eleitorais, fazendo dos órgãos públicos um verdadeiro cabide de emprego. Sim. Eu disputei uma eleição para prefeito aqui que eu perdi. E os 4 candidatos foram bem votados. Eu não fazia parte da máquina, não tive direito de ser reeleito prefeito, porque a lei não permitia. Sim. Em 2002, eu disputo a minha última eleição. Tive quase 20 mil votos para deputado. Fui mais votado que alguns deputados que se elegeram. E naquele momento eu acredito que eu estava no lugar errado, no partido errado. Eu achei que tinha cumprido minha missão política e vou parar. Então, desde 2002 até o ano de 2024, eu fiquei 22 anos longe da política e sem estar filiado em nenhum partido. Me afastei totalmente. Mas não me afastei da minha cidade. 22 anos eu saí da política e disputei uma eleição. Então, não faz tanto tempo, né, que eu não participo da política. 22 anos. Depois eu residi durante 2 anos na cidade de São Paulo, vindo aos fins de semana a Socorro. E no ano de 2015, aproximadamente, 2014, um pouco antes foi... Não, isso, por aí. Eu
Fui para a Cidade do México. Aí vem o mexicano, que você perguntou. O Maurício morou mais de 10 anos na Cidade do México. No ano de 2020 e 2021, eu morei aqui na Cidade de Socorro na pandemia, porque em fevereiro nasceu a minha filha, que hoje tem 4 anos. Né? Você falou do Maurício, aí o Maurício tem 43, a Olivia tem 4. Eu fui pai Oxe, aos 17 e voltei a ser pai aos 57. Morei na Cidade do México, onde eu tenho 5 empresas. sim, Empresas que têm um número grande de funcionários, né? E lá eu construí parte da minha vida. Em sim. 2015, eu construo uma nova casa em Socorro. Em 2016, eu restauro um prédio histórico no centro da cidade. Tenho propriedades aqui, todas elas constam do meu imposto de renda. Eu declaro o imposto de renda no México e no Brasil. Então, me chamam de mexicano porque eu fui um empresário internacional. Eu Ah, encaro assim. com dinheiro público, o senhor Não, foi para lá. não. Mas eu quero entender qual que é a crítica. Por que eles criticam? Que sentido tem? Veja, eu acho que crítica tem que ser bem recebida. Alguns falam, Maurício abandonou Socorro. Abandonou Socorro. Eu não estava na vida pública. E acaba a sua obrigação de estar aqui na cidade. Eu acredito que o pior, se eu tivesse pendurado em alguma prefeitura aqui da região, se eu tivesse pendurado lá na prefeitura, entendeu? Eu acho que seria pior, né? E evidentemente que ninguém gosta de morar longe da família. Minha mãe tem 96 anos de idade e ela reside aqui em Socorro. Eu tenho uma filha de 33 anos, a Gabriela, que é a mais parecida comigo, entendeu? Que é uma Sim. pessoa que não leva desaforo para casa. Eu tenho o Maurício, que é mais calmo, um menino tranquilo, tem 43 anos, reside em Socorro. Eu tenho o Matheus, meu neto aqui, que hoje está completando, fazendo aniversário, Hoje? entende? Tenho 2 netos, tenho a Júlia, que mora na Itália, tenho o Rafael, que mora em São Paulo, com a sua mãe, que é casada com um filho de Socorro, né? Que o pai também saiu de Socorro para trabalhar fora e retornou. Eu tenho meu primo Ivan, que viveu uma vida fora de Socorro e hoje mora em Socorro. Eu tenho o doutor Ulisses. Ou seja, é uma constante na vida das famílias socorrenses saírem para buscar a sorte fora do Brasil. Assim como a América busca muitas vezes a oportunidade nos Estados Unidos. Ou Sim. seja, eu não vejo maldade nisso, mas eu respeito. Quem acha que o Maurício tem que ser desclassificado porque ele viveu no México, não tem problema nenhum. Agora, não fala mal do México quem não conhece. Assim como eu não permito que fale mal do meu país, eu também não gosto das pessoas que falam sem conhecimento de causa. Entendeu? Sim. Eu acho que isso não é legal. Eu acho que a gente precisa pensar exatamente naquilo que interessa para a vida pública, né? Para a Exatamente. vida pública, o candidato tem que ser um candidato limpo, tem que ser um candidato que ele pode caminhar em qualquer lugar, que ele pode prestar conta das suas atividades. E aquilo que eu falo, se alguém tem alguma dúvida do que eu fiz no México, pode ir lá. Pode ir lá visitar minha empresa, vai ser bem recebido. Pode ir lá visitar meus funcionários, pode ver o que eu faço. Eu nunca fiz nada de irregular na minha vida. Por isso que Sim. eu declaro meu imposto de renda no México e no Brasil. E declaro no Brasil as empresas que eu tenho no México. O meu Eu, imposto de renda, eu nunca caí na malha fina. E digo mais, as minhas contas podem ser abertas. Eu não sim. tenho que esconder na minha vida, porque o berço que eu tive, que o meu pai deu para mim, é um berço consistente. Filho, ganhe o seu dinheiro, não mexa no dinheiro dos outros. Isso eu Exato. trago de berço, graças a Deus. Então, se eu moro no México, se eu morei no México, eu moro em Socorro, meus filhos estão aqui, a minha filha Olivia hoje está aqui no SOS, a minha esposa Solange,
está lá em casa com as suas amigas, assistindo a nossa live. Ela pode andar de cabeça erguida. Solange é de origem de um município próximo a nós aqui, do sul de Minas Gerais. Ou seja, eu não tenho que esconder da minha vida. Mexicano, legal. Sabe por quê? Porque eu adoro o México. O México é um país divertido, é um país animado, é um país que é o 6º país mais visitado do mundo, é um exemplo de turismo para o mundo, e eu tive essa experiência. Eu vendo produtos meus para os resorts de Cancún. A minha tecnologia é a mesma tecnologia que muitos resorts de Cancún trabalham. Então, eu posso trazer muita coisa de um país que é exemplo de turismo no mundo, para uma cidade turística que ultimamente vem sendo derrubada pela economia. Não é o Maurício que está falando. O SEAD confirma isso, o IBGE confirma isso, o CAGED confirma isso, e o pior, nós temos a pior nota da região no Tribunal de Contas do Estado. Sim. Isso é caótico. Isso sim é falta de transparência. Isso sim é falta de prestar conta do dinheiro público. Sem dúvida. Para a gente encerrar esse assunto, eu entendi, então, a ofensa é que o senhor foi um empresário bem Não, sucedido. pensa que eu morei no México, que Bobeira. o México é um país subdesenvolvido, é um país barra pesada, entendeu? Então, é isso aí. Bobeira. Mas eu aceito a crítica, mas eu vou defender o México. Sim, eu no começo até achei que o senhor... Se eu morasse na Argentina, eu ia defender a Argentina. Se eu tivesse morado, eu costumo defender os lugares que eu morei. Vamos virar a pauta. Porque eu não fui obrigado a estar lá. Eu fui lá porque eu quis. Não é verdade? E assim, eu confesso que eu quis fazer a pergunta porque para mim não estava muito claro e eu achei, ele devia ser cargo de confiança aqui, ou ser assessor de algum deputado aqui e tá por lá. Eu achei que tinha dinheiro público envolvido nisso. Não. Confesso que eu estou decepcionado, porque não vai render nem matéria para mim. É uma coisa tão boba que. Enfim, vamos lá, vamos virar a pauta. O chat está detonando aqui. Eu já me perdi de novo. Teve um comentário com aquele que foi da Nair, eu achei bem interessante. Foi para o México 22 anos e voltou para Socorro na hora certa. E é isso que eu quero perguntar para o senhor. Como que foi sua experiência política? O senhor já foi prefeito aqui há 22 anos atrás. Como que foi a experiência e como se transformou esse Maurício daquela época, de 2002, para o Maurício de agora? Como que foi essa transição? Aí vamos esquecer essa parte do meio aí. Eu quero saber realmente qual que é a diferença, qual que foi ponto forte, ponto fraco, o que mudou desses dois Maurícios. Opa, caiu! Vamos achar o Maurício aqui de novo! Galera, aguenta aí que ele já vai voltar. Eu tenho que perguntar, tenho questão de Ministério Público para perguntar. Já voltou! Já voltamos. Já voltou. Então, o que foi essa transição? Como que é realmente vou fazer duas correções. Só para me xingarem de novo aqui que eu falo demais da live, eu tenho algumas questões sobre o Ministério Público, tenho algumas dúvidas políticas sobre algumas questões bem complicadas. Tem questão de saúde, o pessoal já mandou aqui para perguntar para você sobre questão de saúde, tem muita coisa para a gente conversar. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Eu vou encerrar o tema do México dizendo para você. Não adiantou dizer para o Tarcísio que ele não morava em São Paulo, que ele virou governador. Tá bom? E um grande governador. Exato. Então, vamos lá. Vou fazer uma correção. Fazem 22 anos que eu saí totalmente da política. Fazem 32 anos que eu terminei meu mandato de prefeito. Sim. Eu fui prefeito há 36 anos atrás. Iniciava meu mandato. E eu fui para a vida privada. Eu achei que eu já tinha estado na vida pública. Achei até que eu tinha cumprido a minha obrigação. Sempre fui favorável à renovação. Sim. Então, Maurício, mas você é favorável à renovação? Você está com 60 anos, vai ser candidato? Eu acho que é o momento. A cidade quer um Maurício diferente também. A cidade elegeu um Maurício com 25 anos e a cidade pode, caso o Maurício venha a ser candidato, eu sou um pré-candidato, quero deixar bem claro essas colocações para que a gente não infrinja aqui a legislação, mas as perguntas não tem como eu fugir, você está me colocando lá e aqui, então eu tenho que
pontualizar isso de forma muito determinada. Como pré-candidato, se amanhã eu for o candidato, a cidade vai escolher o Maurício de forma diferente. Hoje o Maurício é vovô, hoje o Maurício tem mais experiência, mas o Maurício vem com algumas coisas parecidas daquela época. Tenho um apoio, uma base política muito bem cristalizada. Num prazo de 90 dias, nós formamos aqui em Socorro 9 partidos políticos. Existiam 2, e nós formamos mais 7 partidos políticos para a gente ter uma base de sustentabilidade. E eu acredito que o principal é o partido da cabeça de chapa, caso o Maurício seja o pré-candidato escolhido e venha a ser o candidato, que eu sou do PSD. Perfeito? A minha família também estranhou. Maurício, você vai deixar tudo no México e vai voltar para Socorro? Eu falei, a minha saída do México, ela é determinante. Até porque a quantidade de funcionários que eu tenho e a quantidade de empresas que eu tenho no México não me permite tomar conta de tudo. Então, eu tenho um conselho administrativo lá que não me afeta em nada. Eu estou aqui em Socorro para fazer a minha pré-campanha 24 horas por dia. Eu tenho essa condição, eu tenho esse privilégio de hoje não precisar estar trabalhando, me dedicar 100% à minha pré-campanha. E na vida da gente, Vinícius, nem tudo é dinheiro. Sim. Ninguém vai conseguir tirar o sentimento do Maurício e o prazer de representar a cidade dele se ele for o pré-candidato escolhido, e se eu for o pré-candidato e se eu for o prefeito de Socorro amanhã. Esse prazer, nada é mais importante. Dizer, Maurício vai largar o México para vir para Socorro, como se Socorro fosse uma coisa assim importante. Não existe nada mais importante na minha vida do que Socorro. Eu fui criado aqui, minha família está aqui. As pessoas que eu convivi toda uma vida estão em Socorro. Ou seja, eu estou aqui de corpo e alma. Então, exatamente, tenho que pensar na minha família. O que eu tenho hoje, eu não preciso da política. Sou sincero de dizer para você. Eu não preciso da política. Eu consegui trabalhar, eu consegui ter o privilégio hoje de poder ser um candidato. E se amanhã eu vencer a prefeitura, eu vou estar à disposição da minha cidade 24 horas por dia. Você sabe o que é tecnologia. Você sabe que as pessoas ficaram 2 anos trabalhando, a maioria, em home office. Sim. Não tem nenhum problema de eu, meia hora, eu ver a situação das minhas empresas, que eu a vejo. Quantas vezes eu saí do México, fiquei na casa da minha cunhada nos Estados Unidos, passeando, levando a minha esposa, levando a Olívia, viajar pelos Estados Unidos, para conhecer os Estados Unidos. Passei a ter clientes nos Estados Unidos. Passei a ser consumidor e ser fornecedor para os Estados Unidos, para o Centro-América. Sim. Ou seja, a vida hoje, ela te cria possibilidades de você fazer muito mais. É muito mesquinho pensar que um grande empresário não pode estar na política. Eu não estou dizendo que eu sou um grande empresário, não. Para mim, eu sou um grande empresário. Eu já tenho para aquilo que eu preciso. Então, eu acredito que é de fundamental importância para mim, nesse momento, prestar esse serviço para a minha cidade. Porque a quantidade de pessoas que têm vindo a mim, Vinícius, pedindo essa renovação, pedindo essa mudança, eu jamais tinha encontrado aqui na política de Socorro. As pessoas vieram, as pessoas me incentivaram. Eu não fui escolhido a dedo. Nós saímos com pré-candidatos e meu nome apareceu muito favorável perante a opinião pública, para que eu fosse um pré-candidato hoje. Sim. Estamos respeitando a isso, para que você saiba. Hoje, eu tenho 6 possíveis candidatos a vice. E todos eles dizem para mim que vá o melhor, vamos estar todos juntos.
E eu tenho falado a eles, vamos fazer uma pesquisa também de opinião pública, ver o que a população quer, se a população quer uma mulher, quer uma pessoa mais jovem, se a população quer uma pessoa que se dedica mais à política, que se dedica mais ao agronegócio, ou uma pessoa que representa uma parte da sociedade que talvez o Maurício não represente. Sim. Então, a gente tem procurado fazer um trabalho de ouvir as pessoas. Eu tenho caminhado no município de Socorro, então a minha decisão não é uma decisão qualquer. Eu sei tudo que envolve isso. Eu sou um homem formado hoje, sou um homem estabelecido, sou um homem que, graças a Deus, eu aprendi muito com os meus erros. Hoje eu sou uma pessoa que sei ouvir mais as pessoas. Eu sou uma pessoa que busco o diálogo. Eu sou uma pessoa que quero com que as pessoas participem dessa transformação que nós estamos propondo através de um grupo político à cidade de Socorro. E pode ter certeza, Vinícius, eu vou passar pela prefeitura. Tudo que está lá não me pertence. Tudo que está lá não pertence a ninguém. Pertence ao povo de Socorro, que paga o seu imposto, que sofre para pagar seu imposto. Pensa que foi fácil a minha cidade, o meu comerciante, os meus amigos, a minha população pagar imposto na pandemia? Pagar IPTU na pandemia? Pensa que é fácil a população rural, que recebeu áreas de expansão urbanas, pagar IPTU para a prefeitura? Não é fácil. Eu sinto a mesma dor que eles. Eu sei o que é labuta. Eu conheço a vida privada. Eu conheço o desenvolvimento de uma cidade e sei do que o poder público é capaz. Tenho a certeza que grande parte da minha população quer isso. Sabe por que ela quer isso? Porque ela está me contando na rua. E alguns, Vinícius, me falam assim, pode ter certeza, Socorro vai renovar, mas infelizmente eu sou obrigado a não falar. Posso sofrer repressão. Você sabe o que é isso, cara? Para mim, que já fiz política lá atrás, que veio a lacração em cima de mim, dizendo que eu era um menino de 18 anos, que vivia com a mamãe. Você pensa que foi fácil para mim ser candidato a prefeito e as pessoas me disserem, vão colocar a prefeitura na mão do moleque? Não tem problema, pode colocar na mão do mexicano. O mexicano é de Socorro. O mexicano sente a mesma dor que todo mundo. O mexicano quer progresso. O mexicano quer desenvolvimento. O mexicano quer oportunidade melhor para as pessoas que não têm nada, que precisam sair daqui, que precisam estudar seus filhos, que querem trabalhar. O Maurício é brasileiro ou é mexicano? Eu sou brasileiro. O Maurício viveu a maior parte da sua vida onde? Em Socorro. E vai viver em Socorro. E a raiz do senhor é aqui, o senhor nasceu aqui. Sempre. Sempre. Maurício. Sou filho de uma família tradicional de Socorro. E também, se não fosse, eu acho que não é essa característica para uma pessoa ser prefeito. Sabe por quê? Porque tem muita gente que vem para Socorro e às vezes ama a nossa cidade mais que um próprio socorrense. Você me entende? Te Você me entendo. entende? Como não se pode mexer com o sentimento das pessoas? Não se deve. Não é esse o caminho que tem que ser tocado. Agora, o caminho da lisura, o caminho da ficha limpa, o caminho da regra política, o caminho da hombridade, o caminho da não falsidade, o caminho verdadeiro é o caminho que chega a algum lugar. Sem dúvida. Maurício, eu fico ouvindo e aí acabei me perdendo um pouco, porque realmente foi bastante informação interessante que veio aqui. Me perdi no chat, o pessoal tá. Eu tô procurando crítica e não tem. Não tem. Vou ficar Quer bravo. que eu te ajude? Não, que agora eu tenho uma pergunta. O senhor deve conhecer coisas horríveis sobre o senhor. Me ajuda aí, então, Maurício. Galera, vamos voltar então para as perguntas. Eu tenho uma dúvida sobre questão de ficha limpa. Eu não ia entrar nesse assunto, mas eu acho importante a gente deixar bem claro. O senhor já falou quanto à questão da ficha limpa, tudo mais. Eu tenho pesquisado quem são os outros candidatos. Por enquanto, a gente só tem um pré-candidato apontado.
Como que está essa questão? Que eu estou trabalhando numa matéria agora e eu estou bem preocupado sobre isso. Veja, eu tive conhecimento pelos jornais da nossa cidade, onde o atual prefeito, que tem o direito à reeleição, se colocou como candidato, né? Foi nos meios de comunicação e se colocou como candidato. E, posteriormente, houve aí, parece que, uma modificação, que ele saiu da disputa e entrou também um ex-prefeito, né, que foi o antecessor dele. E soube, através do jornal, que o PT também tinha lançado uma candidata, né, a prefeita aqui na cidade de Socorro. Então, é o que eu sei. E Sim. eu gostaria mais de falar de mim do que dos outros Não, candidatos. foi só uma dúvida que eu realmente tinha, como eu falei. Sem problema. Para tirar uma dúvida assim, em Uh, pormenores, eu prefiro não. não, isso daí. Eu tenho umas coisas bem complicadas aqui, Maurício. Até peço para todo mundo que está acompanhando a live, acompanhe o NR 24 horas, que a gente vai estar trabalhando realmente nas informações da cidade. Maurício, vamos para o chat rapidinho. Maurício é brasileiro e socorrense. Cada ouvido aqui presente nessa live se levante e grite por socorro. Socorro merece Maurício, renova socorro. Maurício fez. Falaram que eu realmente me perdi porque eu tô sem críticas. E jornalista gosta de dar aquela agulhada sempre, né, Maurício? Eu realmente Opa! tô complicado. Porque aí eu não vou poder falar de saúde pública. Porque saúde pública eu tenho acompanhado os relatos. E é realmente o que eu tenho acompanhado, Maurício? Como que o senhor está vendo a questão de saúde pública? Eu vou ser sincero, eu não queria entrar logo nesse assunto, porque, ao meu ver, está bem complicado. Mas eu quero saber da visão do pré-candidato Maurício sobre saúde pública. Olha, eu posso te falar com toda segurança, né? Pelo diagnóstico que eu realizei aqui na cidade de Socorro, 72% desaprova o sistema de saúde hoje do município de Socorro. Então, isso é uma coisa muito grave, né? E a um determinado momento foi dito que a oposição de Socorro estava fazendo blá 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 com a saúde. Eu não faço blá blá blá. Eu aponto aquilo que eu acho que é correto e aquilo que eu acho conveniente. Foi promessa de eleições anteriores a criação de uma AME no município de Socorro. Isso nunca saiu do papel. Assim como não saiu do papel casas populares, assim como não saiu do papel um monte de coisa, e parece que agora vai cair o mundo aqui em Socorro, né? Então eu quero evitar de entrar numa polêmica maior e dizer o seguinte: às vezes a logística que é feita para que as pessoas possam recorrer a um especialista fora do município de Socorro, essa logística pode estar custando mais caro do que se o município de Socorro tivesse as especialidades suficientes para que as pessoas não precisassem sair do município de Socorro. Então, eu acredito que uma AME no município de Socorro é fundamental. Por quê? Porque a saúde não espera. Uma ponte espera. Um asfaltamento espera. Uma casa espera. Um jardim espera. Uma avenida que sai de lugar nenhum para levar a lugar nenhum espera. A segunda avenida que sai de lugar nenhum para levar a um outro lugar que também não tem ponte, espera. Mas a saúde não espera. O medicamento para a população de baixa renda não espera. A pessoa, quando procura a saúde, a obrigação não é de uma irmandade, não é de uma santa casa. Os políticos se posicionam e dizem: vou melhorar, vou resolver os problemas da saúde. Depois, passa o período eleitoral e o político vai e diz assim: eu estou ajudando bastante o hospital,
mas o problema é no hospital, não é meu. Aí tem outros que levam para o lado até vexatório, né? Que a população está fingindo, está ficando na fila, está fazendo blá 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 com uma fila. Ou seja, a gente sai de uma discussão de proposta daquilo que a cidade precisa e vai para o ridículo, né? Exatamente. Vai para o lado daquele que está destemperado, né? Então, vamos ser claros. Uma AME no município de Socorro faria com que grande parte dessas pessoas que procuram um atendimento especializado pudesse se tratar no município de Socorro. Então, eu digo o seguinte, eu não quero amanhã, não quero ser um pré-candidato para fazer o mínimo. Sim. Eu quero ser um pré-candidato para fazer o máximo. Sim. Então, eu acho que a AME em Socorro continua no mínimo. O máximo é uma AME e uma UPA. Maurício, pô, UPA é para 50 mil. Não, eu tive no Ministério da Saúde. Nesse trabalho de pré-campanha, eu tenho corrido os ministérios em Brasília, assim como estou correndo agora as secretarias de Estado. Eu não posso me colocar candidato aqui, como pré-candidato aqui, e falar um monte de besteira, e amanhã eu já não poder sair na rua do município de Socorro, porque fiz um programa de governo que não cumpri, né? Entende? Eu acho que o mínimo que o político tem que fazer é cumprir com aquilo com que promete. Não venham me dizer que todos os políticos é igual, porque não são. As pessoas não podem perder a esperança. A esperança jamais podemos perder. E a gente tem a obrigação de trabalhar, ter conteúdo e, acima de tudo, ter ponderamento para saber das necessidades do nosso município. Não fugir da responsabilidade, não colocar culpa nos outros. Não, porque eu peguei assim, porque estava assado, porque eu fiz isso. Ou seja, a pessoa faz alguma coisa, acha que fez o máximo, como o dinheiro fosse dela, né? Não fosse da contribuição pública, não fosse do imposto, não fosse da contribuição de cada um. Eu acredito que quando falamos na área da saúde, a gente toca exatamente no lado humano da pessoa. Sem dúvida. Ninguém procura um remédio sem precisar tomar. Ninguém vai num médico que não precisa. Quando a pessoa procura um médico, procura um remédio e não encontra no poder público, a gente tem que analisar que pode ser a última opção da pessoa, que ela não tem outro meio. Então, estar na vida pública para não atender isso não é o suficiente. Sim. Tem que ser revisto. Quando eu falei da AME, é um programa que o governo do Estado pode fazer com tranquilidade em Socorro. Sabe por quê? Porque outros municípios têm. Sim. Você tem uma unidade especializada em amparo, não tem? Sim, eu acompanhei todo o processo. Isso, você tem. Camila. Você tem um prefeito de Amparo que, quando ele viu que ele não conseguia segurar a situação da saúde, ele foi lá para dentro do hospital, ele não foi? Foi. Se ele fez bem ou fez mal, é outra coisa. Mas Sim. pelo menos não ficou quieto, né? Fez Exatamente. alguma coisa, né? Ele tentou, né? Ele tirou, Sem dúvida. ele tirou as nádegas da cadeira e foi atrás para trabalhar, né? Sem Então, dúvida. quando eu vejo uma situação de simplesmente dizer que não cabe uma UPA de socorro, eu fui no Ministério da Saúde, marquei audiência, todo o corpo técnico do Ministério da Saúde me recebeu, eu estive lá em Brasília. Não, mas se você é uma cidade que é o portão de entrada do Circuito das Águas, se você comprovar que você recebe uma população flutuante, eu falei, gente, tem mais de 2.000 chácaras em Socorro tranquilamente, 3, 4, 5 mil. Nós atendemos pessoas, estamos cansados de eu escutar falar aqui que atende pessoa de Lindóia, que atende pessoa de Brandão, de Minas. Sim. Então, nós estamos também numa zona estratégica e percebi que, através de emendas de deputados, cá entre nós, hein? Eu acho que hoje a Câmara dos Deputados está mais forte que o presidente da República, porque a quantidade de recurso que vai para a emenda no orçamento é uma coisa muito grande. E o próprio PAC possibilita, sim, basta uma comprovação técnica e fazer a solicitação. Agora, quando eu cheguei lá e não tinha solicitação, aí eu assustei. Né? Não tinha nem solicitação. Quando
cheguei lá, não pediram para renovar as ambulâncias do SAMU, aí eu assustei. Quando eu cheguei lá e vi uma ficha em branco do Ministério, que muitas coisas, que teria mais 10 equipes de campo para ser solicitado para socorro, assustei. Agora, o pior, quando me abriram a ficha das metas do SUS. Socorro não atingiu meta em exames e metas fundamentais do SUS. Vamos lá. Me irrita. Uma das metas, Papa Nicolau, Socorro não cumpriu a meta. Segunda meta, glicemia, aquela alfinetinha que você aperta assim, que tem uma fitinha, não cumpriu meta. Aí eu fui ver o outro, o que é? Pressão arterial. Mas, com tanta unidade básica de saúde, não cumprir meta em pressão arterial? Não cumpriu meta em exames de gravidez em grávidas, que possa testar HIV e sífilis, também não cumpriu meta. Eu falando com o técnico, um dos técnicos, o Roberto, falei, Roberto, e quando não atinge meta, o que acontece? Maurício, numa equipe de campo, por exemplo, que a prefeitura poderia receber R$ 3.500 por funcionário, ela só recebe R$ 1.500 porque ela não bateu meta. Dá para você entender a gravidade disso? Sim. Dá para você entender a evasão de renda do município? Uhum. Eu não sei se o senhor sabe, deixa eu só fazer um comentário. Eu atuei na área da saúde há quase 10 anos. Então, se o senhor estivesse falando alguma coisa que não condiz, seria fácil para mim corrigir. Essa é uma informação que o senhor não tem, até porque bom, passou, como dizem, foi lá atrás. E realmente, quando o senhor foi comentando algumas questões, é meio que não faz sentido. Não faz sentido Eu mesmo. convidaria você, já que você está em Socorro, para você visitar as nossas unidades básicas de saúde, para você ver os aparelhos que tem nessas unidades básicas. Você não vai encontrar nada. Você vai encontrar uma balança de adulto e uma de criança. É só Tá bom? tijolo. A unidade de saúde não se faz com tijolo. Você entende? Então, Inclusive, eu não estou inventando nada aqui, eu estou fazendo uma coisa muito técnica, eu estou visitando. Esses dias apareceu eu visitando o Corpo de Bombeiro, eu tentei sim, visitar o SAMU, pediram para mim não entrar, que eu fizesse um protocolo, não tem problema. As pessoas contam para mim como é que é dentro, como é que é fora, eu vejo, nas unidades de saúde eu já tinha ido. Entendeu? Eu vou continuar visitando, eu estive lá no lixão para ver como é que está sendo. Eu vou fuçar tudo. Eu quero estar muito bem embasado naquilo que eu falo, Vinícius, para não cometer injustiça, sim, sem certo? dúvida. Agora também, eu fiquei assim um pouco assustado, né? Que existe uma plataforma muito importante para que se possa ter acesso, que é o eSUS, e Socorro não utiliza, preferiu contratar uma outra, né? Pelo que eles me informaram lá, é mais ou menos isso. E eu tive acesso ao eSUS, e com esses técnicos eu disse para eles, olha, na minha época eu fui prefeito, nem computador tinha, Nossa, né? E eu também queria saber com eles por que não pode, um morador da zona rural é obrigado a vir na cidade para marcar uma consulta, entendeu? São coisas, por exemplo, que eu, como empresário, não entra na minha cabeça, você me sim. entende? Que uma pessoa tem que sair lá do bairro do Currupira, tem que sair lá do Gamelão, da Barroca Funda, do Agudo, para vir marcar uma consulta na cidade. Isso na minha cabeça não entra mais. Você entende? Eu acho que a tecnologia está à disposição. Você está me perguntando da área da saúde, assim como eu falei na área da segurança pública, existem instrumentos hoje muito mais viáveis. Entende? E se você implanta coisas que você pode coibir, né, que essa demanda venha toda para a porta do hospital e para a porta do posto de uma unidade básica central, você dá um atendimento melhor e evita que as pessoas estejam aí transitando, né? Até porque nós temos um transporte coletivo aqui em Socorro que é considerado um dos piores da região, né? Tentei usar. Eu não posso tomar posição, é complicado, algumas coisas Não, acabam não é tomar posição. irritando. Uma pessoa sai de ônibus 6 horas da manhã de um bairro, chega aqui, só pode voltar de noite para Sim, marcar uma consulta. Você sim. sabe se a pessoa tem dinheiro para comer aqui na cidade? Se ela pode ficar
5, 6, 7 horas aqui esperando uma consulta, porque a consulta não muda de horário, mas o ônibus também não muda. Então, a gente tem que ver a acessibilidade. Sim, Se nós sim. falamos que é uma cidade acessível, nós temos que ver a acessibilidade de quem usa o serviço público. Nós não podemos ficar olhando e achando que está tudo correto. Entendeu? E achando que está tudo bonito. Não está. As coisas não estão no seu devido lugar. Maurício, deixa eu só fazer um comentário do chat que me deixou bem nervoso. Sabe, eu tento não colocar o lado jornalista, tento deixar mais o ponto de mediador, no caso das entrevistas. Só que aqui o Audrey, deve ser Audrey Sartori, SAMU também precisa agilizar o socorro. Meu namorado infartou e faleceu, pois demoraram 40 minutos para prestar socorro. E nem foi o SAMU, foi o Corpo de Bombeiros. Audrey, manda essa informação para mim. Eu vou apurar. E aí, se não me deixar Não, eu entrar. posso responder para você. Você não precisa apurar nada, eu já apurei. Você sabia que em socorro não tem médico socorrista e tem SAMU e Corpo de Bombeiro? É. Bom, ah, Desculpa. acho que é a primeira vez que eu Desculpa, fico. eu sou filho de médico. Sim, Desculpa. sim. Se a minha filha engoliu uma bolinha e a bolinha for lisa, através do massageamento, o SAMU vai salvar minha filha e o bombeiro também. Porque lá Sim. tem uma enfermeira com muito boa vontade, um pessoal capacitado, um pessoal bom, um pessoal atencioso, no corpo de bombeiro, fantástico. Não, Foi colocado a unidade do Corpo de Bombeiro de Socorro, apesar de não ter sede própria, né? Tem lá um caminhão bem estruturado. Eu falei isso, eu gosto de falar a verdade, eu gosto de reconhecer, mas você ter um bombeiro e um SAMU nível 1 na cidade, e você precisar de um médico socorrista que não pode, numa situação de emergência, fazer uma traqueostomia para salvar uma vida, ou seja, estamos fazendo resgate de aparência, sim. é muito claro. Uma vida não tem valor. Eu te falei, a saúde não espera. Não. Não ter um médico socorrista no Corpo de Bombeiros de Socorro, não ter um médico socorrista no SAMU, ou seja, você quer agilizar, você quer fazer, parabéns, Socorro tem SAMU, como Lindóia tem SAMU, Lindóia, que é menor que Socorro, tem o Corpo de Bombeiro também. Eu quero saber o seguinte, aonde está o médico socorrista do SAMU e do Corpo de Bombeiros? Sim. Já que eu não pude entrar lá no SAMU, vou ter que fazer um requerimento, eu faço. Não tem problema, sou um homem obediente, eu aceito regras, eu obedeço à lei. Disseram para mim, você não pode entrar aqui se você não fizer um requerimento. Se precisar, eu faço. Mas o que eu queria ver não está lá dentro. Eu só queria ter perguntado para as pessoas ali, elas me responderam. Eu fiz a pergunta pessoalmente. O SAMU de Socorro tem um médico socorrista? A pessoa respondeu para mim, não. Então, se bater um carro aqui na Capitão Barduino, né? Afinal de contas, uma estrada de Socorro Bragança prometida de forma veemente e que serviu de motivo e de chantagem emocional na população de Socorro em várias eleições, dizendo que isso já estava certo. Né? Temos uma estrada perigosa, Sim. temos trevos perigosos, temos uma estrada do contorno totalmente conflitante, com pontos perigosíssimos, com acidentes contínuos. Quero alertar, se alguém precisar de um cuidado maior no SAMU e no Corpo de Bombeiro, não vai ter. Não temos médico socorrista no município de Socorro. Não, é uma preocupação. Se uma pessoa ficar presa na ferragem, precisar fazer procedimentos médicos e o bombeiro estiver em outro lugar, não vai fazer. Se uma pessoa precisar de uma ressuscitação, além da massagem e do desfibrilamento, nós não vamos ter. E está tudo aí. Sim, sim. Né? O Estado mandou o caminhão, o Estado mandou os funcionários, o aparato está aí. É Mas, só infelizmente, ligar para implantar. mas, infelizmente,
de acordo com que eles me passaram a notícia, tanto um órgão como o outro. Se nós tivermos uma urgência de maior necessidade, o SAMU e o Corpo de Bombeiro não podem ter determinados procedimentos sem um médico socorrista. Sim, sim, fato, exatamente a área que eu atuava foi 192, contei para o senhor da saúde agora. A gente chama de preservação de vias aéreas, que é a intubação. O senhor também tem contato com o pessoal da saúde, sem dúvida, é um procedimento que salva a vida. E só pode ser feito realmente com suporte avançado, com a estrutura do médico. A gente está falando de vidas. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Isso não tem valor. Então, assim, se a gente tiver uma estrutura, se estiver brigando por uma estrutura para salvar uma vida, e essa vida for indiferente se é a minha ou de alguém querido, isso não tem valor. Então, realmente, o que eu li aqui, eu quis até trazer, porque é uma parte que tem que ter uma atenção muito especial. Maurício, eu vou prosseguir um pouco na área da saúde, e quero conversar com você sobre fake news, que foi uma questão que teve em Amparo, o NR atuou muito forte contra a questão de fake news pré-campanha, contra a utilização de meios de comunicação, meios de informática, IA, na campanha, que é uma preocupação do momento, é uma preocupação do período pré-eleitoral. Porém, eu estou recebendo bastante perguntas e questões sobre saúde. Então, eu vou acabar entrando um pouco mais nessa questão. Eu não sei como o senhor está de horário também, a live geralmente ela é programada até às 8h45, mas se o senhor estiver disponível, eu posso ficar, tem muito assunto para a gente tratar ainda. Olha, se você achar conveniente, da minha parte não existe problema nenhum. Acho tá que bom? tem muito assunto, eu nem comecei ainda o assunto. Ninguém gosta de fazer live quando ninguém está assistindo, né? As lives têm durado bastante, só que geralmente ela é mestrada com bronca com o pessoal, algum pessoal xingando, algum outro pessoal, e aí a gente vai entrando nos assuntos e equilibrando realmente. Um xingou, falou alguma coisa, a gente traz o questionamento e fala sobre ele. Mas aqui está vindo muitas questões e eu vou falar como morador da cidade e preocupado com a cidade. Então, assim, Maravilha. A gente está pulando o nosso nível. Campanha de vacinação contra a poliomielite acontece amanhã, dia 8, no sábado. As vacinas estarão disponíveis das 8 às 16 e é fundamental que os responsáveis levem caderneta de vacinação das crianças e cartão cidadão. Aproveitando a audiência já para dar um recadinho, né? Então, campanha de vacinação contra a poliomielite acontece amanhã, dia 8, no sábado. As vacinas estarão disponíveis das 8 às 16 e é fundamental que os responsáveis levem a caderneta de vacinação das crianças e cartão cidadão. Esse é só um recadinho, só para aproveitar quem está falando de saúde, eu deixei anotado aqui. Outro questionamento, não adianta ter UTI em socorro se não há médicos preparados para atender. Sai de lá morto. Que triste saber que nem as metas do SUS estão sendo cumpridas. Isso realmente é triste. E só para falar de meta, Maurício, daqui a pouco vão falar que eu estou falando demais aqui, mas eu acabo falando. Eu tive uma questão, cheguei a protocolar isso daí para a comunicação da prefeitura e até peço que, se estiverem me ouvindo, responda quando mandar o e-mail. O setor de comunicação tem que ter a responsabilidade de responder demandas de imprensa. Se não quiser responder, se quiser só ficar trabalhando como publicitário, então deixa o cargo e vai trabalhar em agência. Porque setor de comunicação da prefeitura é para responder demanda de imprensa. Não é só para ficar fazendo propaganda, não. E aí, se houver fazendo campanha política, espero que não esteja acontecendo. Falaram de metas, um detalhe que eu vi uma divergência dos números apontados no painel do Estado sobre a dengue, não estava convergente com as informações postadas no meio oficial da prefeitura. Então, eu estou prestando atenção nisso, solicitei a informação correta e até agora não recebi. Mas vamos lá, voltando para o assunto das metas. Isso daí eu acho que o senhor nem sabia, não foi uma questão
ainda publicada, a notícia não foi feita, ela está em apuração, mas presta atenção quanto a isso. Eu acredito que não é possível, tem que ter alguém da oposição não, o senhor ainda nem, mas do candidato adversário ouvindo a live. Então presta atenção um pouco nas demandas, tá bom? Aproveitei meus 5 minutos de fama. Maurício, você acha que eu não ia aproveitar? Vamos lá. Que triste, eu parei aqui na questão das metas, aproveitei a deixa. Tem uma mamografia que já faz 2 meses e nada. E o que o senhor tem a comentar sobre essa questão que, olha, tem mais reclamação aqui sobre filas de procedimentos médicos. O senhor chegou a comentar do AME, o senhor está ciente dessas questões na cidade? Estou ciente. E, infelizmente, a gente vive um momento muito triste na cidade. Há poucos dias atrás, eu vi 3 médicos abraçados com um pré-candidato. Isso já é uma resposta para a nossa sociedade de como está sendo tratado a saúde no nosso município. É lamentável, você entende? A cidade faz campanha, a cidade corre atrás para ajudar ao nosso hospital, corre atrás para arrumar fundos para o nosso hospital, para que tenha mais condições de investir na saúde. Nós temos um orçamento aqui que se aproxima de 200 milhões de reais. Se você investir 30% desse orçamento na área da saúde, você investe 60 milhões de reais. Nós não estamos falando de pouco dinheiro. Nós não estamos falando que o problema é um equipamento, que o problema é um prédio, nós não estamos falando de nada disso. Nós estamos falando daquilo que é uma realidade. Quando tem fila, quando as pessoas esperam por procedimento, quando as pessoas não têm remédio no serviço público, quando as pessoas se agoniam na porta de um hospital, quando as pessoas fazem fila nos postos de saúde, não está funcionando. Isso é claro. A partir do momento que o serviço é bem prestado, a partir do momento que exista comando, que exista determinação, que tenha gestão, que tenha o planejamento sendo colocado dentro do poder público, isso não acontece. Nós sabemos muito bem disso. E volto a falar para você. Você tocou no assunto que é muito pertinente nesse momento, eu dizer, você está insistindo na área da saúde e deve insistir. Sim. É um grande problema no município de Socorro. Eu não estou aqui como prefeito para dizer de um procedimento médico, se o médico é bom, se o médico é ruim. Eu fui filho de médico. Eu não vou cometer esse tipo de barbárie. Entende? O que eu estou aqui é para dizer a você de forma muito clara. Tive a felicidade de ser um pré-candidato do PSD e o secretário de saúde do Estado ser do PSD. E meu amigo Dário Saad, médico, é prefeito do maior centro de referência da nossa região, que é a cidade de Campinas. Eu tive lá, fui no gabinete dele, eu conversei com ele. Amigo, o que você pode me ajudar? Minha cidade está passando por isso, você é um médico, você tem demonstrado aqui em Campinas, ainda esses dias foi feito um convênio da Prefeitura de Campinas, passando a maternidade à PUC. Ele reconhecendo que é melhor a PUC cuidar da maternidade de Campinas. Ou seja, nós precisamos de inovação, nós precisamos de solução. Não adianta ficar aí reclamando, justificando. Você entendeu? Não adianta tirar fotografia com médico, não adianta expor profissionais no meio de um processo político. Sim. Nós precisamos respeitar a nossa cidade, nós precisamos saber que as pessoas que vivem aqui merecem o mínimo de atenção. Mas volto a dizer para você, eu não sou pré-candidato para fazer o mínimo. Eu quero poder fazer o máximo. E para mim fazer o máximo, o mínimo que tem que acontecer é que não haja fila em centro de saúde, que não haja fila em hospital, que as pessoas procurem o remédio na rede pública e o recebam. Sim. Temos setores de triagem, temos um equipamento, para você ter uma ideia, Socorro tem quase 1.500 funcionários públicos. Será que não dá para organizar essa cidade? Será que a cidade tem que ficar suja o ano inteiro?
E na hora que entra o processo político, aparece um monte de gente de fora sendo subcontratado e botando para limpar a cidade? Será que a cidade, que tem quase 1.500 funcionários, tem que esperar a véspera da eleição para meter máquina no Rio do Peixe, derrubar a árvore para dizer que está fazendo trabalho de enchente? Será que uma cidade que tem 1.500 funcionários precisa assistir o meu comércio, colocar comporta na porta dos seus estabelecimentos? Eu nunca tinha visto isso em 60 anos na minha cidade. A evasão do ensino escolar. Sim. As escolas particulares superlotadas. E cada ano que passa diminui as escolas públicas. É parte da minha resposta porque eu quero voltar. É parte Sim. da minha resposta porque eu quero sair de uma zona de conforto e vir estender a mão às pessoas que amanhã possa confiar que existe mais uma opção na minha cidade, que existe mais uma possibilidade, que não existe só um caminho, que não é só um grupo, que tem um caminho para seguir. A esperança da população da minha cidade ninguém vai tirar, porque eu vou estar aqui como pré-candidato. Eu vou estar aqui lutando para aquilo que também é meu, que a minha família também um dia ajudou a construir, que meus amigos ajudaram a construir. Essa terra não tem dono. A prefeitura não tem dono. A Câmara Municipal não tem dono. Quem vai mandar aqui não é grupo. Quem tem que mandar é a população. A população tem que buscar alternativas quando ela não se sente representada. Se eu não for a pessoa a representar, eu fiz a minha parte. Mas não venham desqualificar um candidato ficha limpa. Não venha jogar na costa da oposição aquilo que não foi nós que fizemos. Não venha desqualificar pessoas que entram numa disputa. Muito pelo contrário, a mim não interessa quem é meu adversário político. A mim o que me interessa são propostas para que a minha cidade, e nos problemas mais marcantes que estão hoje, a flor da pele da minha população. Porque confesso a você, Vinícius, eu estou sendo recebido e eu sei que eu não sou a pessoa mais importante nessa eleição. Eu estou tranquilo quanto a isso. Eu sei que eu não sou o salvador da pátria, muito menos que eu sou um mágico. As pessoas estão me abraçando e dizendo: a gente quer mudar, Maurício. Chega. Isso que me coloca adiante. Sim. É saber que Socorro tem 2 caminhos, ou 3. Está aí. Eu respeito toda a posição democrática de alguém que quer lutar e fazer aquilo da minha cidade. Agora, qualificação política são outras. Sim. A qualificação de um candidato são outras. Não é distância, não é o tamanho, não é cor, não é religião, se mora aqui ou se não mora, né? A gente sabe muito bem o sentimento da população e o descrédito que tem nessa classe política que fica pendurada no poder público. Em vez de prestar serviço às pessoas, prestam a si, prestam ao seu grupo, prestam serviços àqueles que muitas vezes são obrigados a fazer aquilo que eles querem. Se submetem a qualquer tipo de coisa para fazer aquilo que algumas pessoas querem. Sim. Ninguém vai ser forçado a trabalhar pela renovação. Ninguém vai ser forçado de arrumar um caminho melhor para o Socorro. Sim. E ninguém vai ser dispensado de um projeto de governação que esteja de governo que esteja disposto a mudar a forma de governar em Socorro. Aqueles que estão dispostos a trabalhar, aqueles que estão dispostos a ter novos costumes, serão bem-vindos. Porque a passagem é muito rápida.
E não podemos ver o local público como a solução da vida de alguns. Temos que ver como solução de uma comunidade, daqueles que mais necessitam, daqueles que buscam o poder público como a sua última esperança. E aí eu te digo, o que é mais importante do que a saúde? O que é mais importante de um remédio na hora da precisão, de um atendimento na hora da precisão, de um especialista na hora da precisão, da preservação da vida? Não existe nada mais importante que isso. Então, em base a isso, eu posso te dizer, a saúde de Socorro precisa de um desenvolvimento, de um planejamento e de uma gestão eficiente, Sem para que dúvida. as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. E para isso, os números têm que ser abertos para a sociedade, em cima de uma mesa. Quanto gasta para isso, quanto gasta para aquilo, aonde está comprando, da onde que está chegando. É o mínimo, é a transparência. Mínimo. E o Tribunal de Contas do nosso Estado está mostrando que a nossa avaliação caiu. A nossa transparência era B+, baixou para B. Diminuiu para B-, foi para C+, foi para C. Para baixo não dá para ir, Vinícius. A última classificação é a C. É o Maurício que está dizendo não. É o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu recebi mais uma mensagem aqui no chat que eu quero trazer, não é sobre o assunto, mas que me preocupou muito. Paulo César Oliveira mandou: se a prefeitura demora até para responder ao pedido de informação de vereadores, imagina a da imprensa. Paulo, eu vou falar uma coisa para você. Primeiro, a live está aberta, eu enviei o convite para o outro candidato. Eu sabia, vou procurar agora essa terceira candidata, que a live está aberta para todos, e pode vir aqui, a gente vai questionar. E eu vou ter questionamentos para fazer, não só da prefeitura, até porque não é um pré-candidato à reeleição, mas eu vou querer saber sobre algumas questões do Ministério Público. Eu estou apurando uma informação sobre uma condenação de uma ação. Vou até ler o número para já ficar preparado, para você que estiver aí me escutando, já deixar separado. Uma ação de civil público número 100071456-2018, 8260601, referente ao fornecimento de refeições. Então, quero esclarecer esses fatos. Está perguntando para mim? Não, eu tô só falando que aqui, como que bom, não se responde, como que não se responde imprensa, se não responde nem Câmara de Vereadores? Tudo bem, eu estou indignado com essas perguntas. A minha especialidade não é polícia, não é Ministério Público, nem Poder Judiciário. Eu estou longe, muito longe disso. E espero, em toda a minha vida, eu passei muito longe e espero continuar passando longe. Eu não tenho nada para responder a você sobre qualquer ação pública. É que você está citando, em determinado momento, eu achei que poderia ser para mim. Quero deixar claro, eu nunca respondi absolutamente nada na minha vida pública. Eu não tive uma denúncia contra a minha pessoa. Mas já que a gente está falando de denúncia, é até importante frisar, não é sobre o Maurício, é sobre um outro candidato, essa ação do Ministério Público. Eu estou apurando, e se não tem coragem de responder à imprensa, vai ter que responder sim, senhor. A gente vai entrar com essas ações, vamos questionar, e pelo que eu estou vendo, eu vou ter muito trabalho aqui em Socorro. Vou ter muito trabalho aqui em Socorro. Mas voltando para a nossa live, Maurício, falando sobre denúncia, sobre essas questões, eu só quis frisar essa questão, que deve ser vereador, não sei se esse Paulo César é vereador, Paulo, perdi já o comentário dele, é vereador ou não, mas saiba que a gente vai estar batendo em cima. Sobre denúncia, tivemos uma questão envolvendo fake news e IA aqui. Eu recebi, eu ainda não tive tempo de ler a decisão da juíza. Eu só vi um pessoal comemorando sobre a decisão. Essa denúncia envolvia um vídeo do senhor. O que era? O que o senhor sabe sobre esse caso?
Olha, eu fiz um vídeo, né, e coloquei nas redes sociais que eu estava com uma mala indo para Brasília, né? E eu coloquei dizendo que essa mala, que a mala é útil para carregar a minha roupa, que as pessoas sempre usam de uma mala, né? E fiz também uma colocação clara que a minha mala era nova, que a minha mala nunca levou nada de estranho dentro, né? A gente tem visualizada no Brasil a figura da mala ultimamente, apartamento com mala cheia de dinheiro, o Cueca. assessor do presidente correndo com a mala no meio da rua, né? Então, eu quis colocar assim. Aí falaram que eu estava usando essa mala, né? Usaram de inteligência artificial, como que duplicando a minha voz, dizendo que eu estava voltando para o México, que eu ia, que aqui não pode construir cassino. Olha, simplesmente eu acho que as pessoas não podem usar minha voz, não podem usar uma propaganda minha e para dar um outro sentido, né? Então eu reclamei, né? Não tenho em mãos ainda, reclamei. E pelo que eu fiquei sabendo, a minha denúncia não foi aceita, porque, na verdade, todo mundo faz isso mesmo, que aquilo que estava acontecendo era uma coisa que normal, que era que nem jogo do Corinthians e do São Paulo, um xinga de um lado, outro xinga do outro. Eu sou sincero a falar para você, eu não estou aqui para contestar absolutamente nada, né? Se a minha denúncia não foi bem embasada, se aconteceu alguma coisa, não cabe a mim julgar ou não. Também se estão comemorando porque eu estou tentando impedir que se faça fake news, pode comemorar à vontade, entendeu? Agora não misture as coisas, né? Eu estou tentando fazer com que se impeça fake news e eu dei o nome das pessoas que compartilharam, para que essas pessoas chegassem e esclarecessem, né? Não culpei ninguém. Eu quero que essas pessoas simplesmente, o objetivo é que essas pessoas dissessem, ó, quem passou para mim foi fulano, quem passou foi ciclano, geralmente né, é isso que se faz. Então não estou aqui contestando nenhuma, se deu certo, se não deu, entendeu? Foi uma tentativa minha de coibir esse tipo de coisa e chegaram a colocar que e eu cheguei a ver alguma coisa no sentido que dizendo o seguinte, que a imitação da fake news era tão grosseira que qualquer um percebia que não era o que eu estava falando, né? Foi isso que eu respondi. Foi isso que chegou a mim, entendeu? Mas também não estou preocupado com isso. Eu tenho uma vida muito, quero dizer para você, eu tenho uma vida muito longe de fórum, entendeu? De Sim. delegacia de polícia e de Ministério Público. Não estou Teve acostumado também. com isso. Você entendeu? Então, para mim, tudo é festa, tá? Se quer fazer bagunça aí, problema de cada um, eu estou indo meio numa. Estou tranquilo contra isso, não tem problema nenhum. Querem voltar a brincar? Pode brincar, não tem problema não. Mas a única coisa que eu peço é que não fique imitando a minha voz, né? Faça lá um mexicaninho de chapéuzinho assim, pulando, sabe? Ai, ai, Todo ai. colorido. E arriba, 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 tudo bem. Entendeu? Mas, pô, usar meu vídeo, trocar minha voz, entendeu? Eu entendi que é fake news. Se não entenderam, Sim. paciência, certo? Não sei se tem muito o que comemorar, mas se comemorou também, tá tudo jóia. Não vou esquentar a cabeça, não vai dar pedido em mim, nem vou gesticular aqui, porque, sinceramente, eu tenho coisa mais importante para fazer. Tá certo? Não faz ficar fazendo Então, videozinho, não? tá bom. Se o pessoal achar que é por aí, não tem problema nenhum, não. Acho que o que eu quero deixar muito claro é que o lado sério também tem que existir, e evidentemente eu me senti que naquele momento estariam usando a minha imagem de uma forma, né? E até a crítica que foi feita, dizendo que eu iria embora, que aqui não pode construir cassino, Hum, eu vou deixar bem claro uma coisa aqui, que eu não devia nem falar. Cidade de Socorro não comporta um cassino. Não existe cassino em nenhum lugar do mundo numa cidade menos que 400, 500, 600 mil habitantes. sim. Entendeu? Então, eu não vim aqui no Brasil para fazer cassino coisa nenhuma. Eu nunca mexi com jogo no Brasil. Entendeu? Quer falar? Fala, tá bom, não tem problema nenhum. Agora, não adianta admirar o Silvio Santos que ele mexe com jogo. Não Sim, sim. adianta jogar na Mega Sena que é jogo. Não adianta jogar na loteria que é jogo. Não adianta apertar os botãozinhos do celular aí na calada da noite que é jogo.
Não adianta assistir jogo de futebol que tá tudo escrito bet no peito aqui, ó. Sim. Entendeu? Que é propaganda de jogo. Eu, Maurício, não tenho jogo no Brasil e nem quero. Não tenho mais idade para isso. Eu vim Sim. aqui para voltar para a vida pública. Essa é a minha vontade. Se as pessoas me permitirem, muito que bem. Agora, vou repetir. Fruto de tudo que eu ganhei na minha vida está no meu imposto de renda. Eu não escondo nada de ninguém. Fruto do meu trabalho, está nas minhas declarações, estão abertas, porque eu, como candidato, vou abrir a população e estou aqui para responder o que quiser. Você Não, ganhou dinheiro no jogo no Brasil? Não. Você fez jogo no Brasil? Não. Você pratica jogo? Você joga? olha lá, a Isso é Roseli comentou particularidade de bingo da cada um. vizinha. Entendeu? Agora, que o brasileiro gosta de jogo, ele gosta. Ele vai para Las Vegas, ele vai para A Punta Roseli, Cana, né? Maurício, a Roseli comentou, ó, bingo na vizinha é jogo. Roseli Souza Pinto. O bingo da igreja, o bingo da vizinha. Sim, eu acho que não Mas, vou entrar em outros não, detalhes, entende? Eu não estou aqui para defender jogo. Meu propósito é o, outro. Vou entrar em sim, sim, detalhes? Não isso é um vou. comentário. Não estou aqui para jogar. Estou aqui O, para jogar sério. mas jogar sério não é o que eu tô vendo do outro lado, mas deixa para lá. Maurício, vamos tocar aqui. Não sei se você tem mais uns 3 minutinhos para a gente ir até as 9. Tem muito assunto. Eu O queria tempo então que um pouco mais tempo sobre está a disponível, sem problema nenhum. tranquilo, sobre a Tranquilo. jurisprudência da questão da fake news, mas eu vou preparar uma matéria, eu vou trabalhar um pouco mais calma com isso, porque eu ando tendo muito trabalho nas outras cidades sobre isso. E realmente foi uma vergonha o que aconteceu lá. Eu acredito que vai ser uma das últimas perguntas por enquanto. Em 2015 foi prometida à população a duplicação da rodovia Socorro a Bragança. Depois o Rodrigo fez um comentário muito interessante, uma pergunta sobre a duplicação. Nunca vi ninguém comentar. Um dos maiores impactos da duplicação de uma rodovia é o crescimento urbano e, consequentemente, o aumento populacional. Considerando a possibilidade de duplicação da SP-008 durante o seu possível mandato, caso venha consolidar como pré-candidato, depois candidato, como você avalia a preparação de Socorro para lidar com este crescimento? Além disso, esse é um tema de extrema importância que não tem sido discutido por outros políticos. Talvez até pela precariedade que o município se encontra na área da saúde e tantas outras. Você já pensou sobre isso? Se sim, quais são os seus projetos? Não se pode falar de projeto, tá, Rodrigo? Por enquanto, ou sua visão para garantir que a cidade esteja preparada para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que esse desenvolvimento trará. Maravilhosa pergunta, Rodrigo. Muito obrigado mesmo. Eu vejo de forma muito natural quando você recebe uma melhoria desse porte para o município de Socorro. Nós não podemos negar que Socorro está num verdadeiro gargalo, né? Nós temos rodovias sentido Campinas, que é um dos grandes centros da nossa região, que chegam até a cidade de Itapira e param. Então, nós temos aqui a chegada da estrada de Águas de Lindóia com a terceira faixa, de Serra Negra com a terceira faixa, há mais de 40 anos, né? As duas serras. Temos a rodovia Fernão Dias, que um dos poucos municípios que ela não dá acesso é a cidade de Socorro. Temos a duplicação até a estrada de Bragança Paulista e temos um caos verdadeiro na estrada Socorro a Bragança Paulista, que não somente o processo de duplicação, mas todo o entorno dessa estrada sofre de uma precariedade muito grande, né? E é triste a gente saber que comumente se utilizaram dessa rodovia para fazer mote para eleições, né? Isso é muito triste, né?
porque até mesmo os trevos de entrada, você tem saindo da rodovia Capitão Barduino, a primeira entrada que nós temos depois de Pinhalzinho, que se leva ao bairro da Camanducaia do Meio, ela está num lugar extremamente perigoso. Sim. Depois nós temos, em seguida, passando a ponte, a entrada do bairro dos Vitos, ali pelo Camanducaia, Moraes, outro lugar extremamente perigoso. Temos um lugar um pouco mais de viabilidade, com um pouco menos de problema, mas mesmo assim ainda falta, que é a entrada da estrada que vai para Monte Alegre. Sim. Posteriormente, ali existe mais uma entrada para o bairro dos Rubins, que também tem um péssimo acesso. Descendo, tem uma estrada do Barão do Bitinga, que tem um péssimo acesso. Aí a entrada ali para os Rubins, já aqui embaixo, perto do Ribeirão dos Machados, um local, um péssimo acesso. Depois, nós temos outras entradas de menor expressão. Temos a entrada da estrada que vai para o bairro dos Moquém, Camilo, péssimo acesso. Depois nós temos o Barão de Bitinga, já falei do Barão de Bitinga acima. Depois nós temos lá embaixo a entrada dos Nogueiras, um acesso extremamente perigoso, né? E não dá para se apontar. O que teve uma pouca melhora foi a entrada da Badia, uma pouca melhora na entrada que vai para as lavras de baixo, lavras de cima, mesmo assim estrangulado. Ou seja, são acessos extremamente comprometedores. Temos uma rodovia do contorno totalmente já conflitando com o comércio local, parte do comércio de Socorro, principalmente o comércio mais pesado, que são de produtos agropecuários, que são de casas de materiais de construção, são casas de jardinagem, empresas que mexem com esquadrilhas e tudo mais, criando um transtorno em toda a rodovia do contorno. Depois, um acesso perigosíssimo à estrada que vai para o bairro do Brejo. Depois, a entrada também perigosa que vai para o corredor turístico do Rio do Peixe. Depois, temos ali um ponto de conflito muito grande na entrada do Jardim Teixeira e do Jardim Santa Rosa. Isso vai se sucedendo em toda a rodovia do contorno e mostrando que muito pouco foi feito nos últimos anos. Quando recebemos um investimento que se impacta ao município, que aí fala o Rodrigo a respeito de uma duplicação de Socorro a Bragança, na pior das hipóteses, uma terceira faixa de Socorro a Bragança, isso faz com que o próprio município, o próprio governo do estado tenham outras demandas. Eu discuti isso pessoalmente com o Kassab e com o Tarcísio, numa das minhas visitas do Palácio, mostrando a importância dessa rodovia e das obras que vão ser necessárias para que essa duplicação seja feita. É incontestável que toda a estrada do contorno do município de Socorro tem que ser modificada, dando um padrão de excelência aos acessos, e a prefeitura tem que entrar nessa parceria. A prefeitura, no mínimo, tem que contribuir com aquilo que cabe ao município em termos de contrapartida e até mesmo daquilo que é viável e que não prejudique o comércio local. Fora isso, temos o agravante de alguns loteamentos que já estão aprovados, que vão também ter um derrame a partir do momento que se eleve a quantidade de construção, fazendo com que essas estradas sofram mais do que isso. O que aconteceu nos últimos 12 anos? Nada. Então, mais do que nunca, o problema vem se acumulando. E isso tem que ser tratado com o governo do estado, com gestão, tem que ser tratado com parcerias, tem que ser tratado, acima de tudo, demonstrando a importância do município de Socorro, da sua área de comércio, e levando um sentimento que é comum. Você investe no turismo da cidade, e uma pessoa demora 1h30 para atravessar Bragança Paulista e chegar em Socorro, eu acho que o turista cansa. Então, nós estamos na contramão. Nós temos que resolver problemas maiores do município
para que os problemas menores se sucedam e sejam resolvidos. Se você planejar, se você buscar a saída, se você for determinante, você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, porque outros lugares conseguiram. Então, é muito claro, o gargalo está no município de Socorro. O município de Socorro está sendo prejudicado. Aí vem a pergunta. É muito fácil falar que está do lado de um, que está do lado de outro, que eu tenho apoio de um, que eu tenho apoio de outro. Onde é que está o prestígio político para tirar esse martírio da cabeça do socorrense? Sim. O tempo foi dado. Nós precisamos tirar esse martírio da cabeça do socorrense. Eu prefiro não prometer. Perfeito. Maurício, infelizmente, 9 horas eu vou ter que encerrar, mas o povo pede. Ó, Dimas José Galina, Paulo César, Ricardo Rangel, Natália Oliver, Maria do Carmo, mais live, outra live com Maurício, faz mais live, parabéns pela live, quando vai ser a próxima live? Eu acho que o povo quer live, então já fica esse recado. Muito bom, excelente, o pessoal está comentando demais aqui no chat e pedindo mais live, vamos tentar deixar agendado, se tiver sua disponibilidade, veja na agenda, a gente tentar fazer outra, porque eu tenho muita... Eu não comecei, nem comecei as minhas perguntas ainda. Muito obrigado mesmo. Queria que você mandasse uma mensagem de encerramento para o pessoal. Eu que agradeço a você, Vinícius. Pode ter certeza que a NR 24 horas vai ter sempre à disposição de estar fazendo uma live com você, apoiar nas suas decisões. Você é um elemento de informação que merece todo o respeito da nossa parte e pode ter certeza que o Maurício nunca vai se esconder de nenhuma pergunta e muito menos de poder estar participando com você aí. Assim é a minha formação, assim eu sou. Quero agradecer a cada um que prestigiou, que participou dessa live, que mandou a sua pergunta. Meu nome está aí nas redes sociais, tanto no meu Instagram como no meu Facebook. Pode me acompanhar. Se uma pergunta sua não foi respondida, você que participou da live, se comunique com a gente. Eu estou aqui à disposição. Eu aceito críticas. Eu quero conversar. Eu quero sempre conhecer mais da minha cidade. Eu quero sempre aprender mais. Eu quero sempre caminhar de forma positiva para que eu possa manter na cabeça de cada socorrense a esperança, manter no sorriso de cada socorrense, em cada olhar do socorrense, o brilho, o carinho que nós temos para a nossa cidade. Eu sempre digo, temos que todos os dias agradecer a Deus, porque Deus deu o mais importante que tem Socorro, uma belíssima natureza, uma terra fértil, pessoas boas, nos cravou dentro de uma serra que só nos traz benefícios, nos traz orgulho, as pessoas que nos visitam. A natureza contemplou a cidade de Socorro. Cabe a nós, seres humanos, cuidar da nossa cidade com mais carinho, com mais dedicação. E eu agradeço a você que esteve aí do outro lado da telinha, mandando a sua mensagem, acompanhando o Maurício. Conte comigo sempre. Eu estou aqui à disposição. Quero me comportar de uma forma muito equilibrada todas as vezes que eu estiver aqui, em respeito a você, que participou, em respeito a você, que esteve aí do outro lado, tentando participar e querendo saber da nossa cidade. Conte sempre comigo, manda um abraço lá na minha casa, minha filha Olívia, meu filho Maurício, Ana Cristina, a Gabriela, a Solange, a minha esposa, e todos aqueles da minha família, todos aqueles amigos, todas as pessoas que estiveram assistindo e a cada um das pessoas que deram o prazer de estar comigo aqui no dia de hoje. Um grande abraço a você e vou estar aqui sempre à sua disposição. Perfeito, Maurício. E agradeço a todos que participaram e agradeço muito a sua simplicidade, que eu fiz meramente foi mandar uma mensagem no Instagram para você. Demorou, acho que 20 minutinhos, você respondeu. Então, muito obrigado por essa destreza e por vir aqui, por estar com a gente, esclarecendo. Todas as perguntas foram respondidas, todas que eu fiz. Tenho mais perguntas. Vamos estar agendando
em breve estaremos juntos de novo. Uma boa noite, um bom final de semana a todos e fica aí um abraço a vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E a live vai estar disponível para vocês. Continuar compartilhando, continuar mandando para quem não conseguiu acompanhar. É só acessar aqui o NR 24 horas. Ela vai estar na íntegra. Valeu, pessoal. Boa noite e um abraço.